Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 no final de semana. Então, vamos lá! E pessoal, só deixando bem claro, o James Cameron é de fato o rei de Hollywood, né? Porque eu vou trazer uma informação que vai ser muito impressionante, eu acho que para a maioria das pessoas, envolvendo o sexto final de semana de Avatar: O Caminho da Água. E que número é esse, né? Que eu particularmente tive que pesquisar bastante e eu fiquei assustado até, né, ao descobrir porque esse filme conseguiu no seu sexto final de semana bater a marca de 20 milhões de dólares, um dos maiores sextos finais de semana, né, digamos assim. Só que o filme conseguiu ficar 6 finais de semana consecutivos na liderança e eu fiquei curioso, eu pensei, pô, qual será que foi o último filme que conseguiu ficar 6 finais de semana de forma consecutiva? Será que foi Pantera Negra? Será que foi Top Gun Maverick? Será que foi Vingadores Ultimato? Será que foi Guerra Infinita? Será que foi inclusive algum filme do Star Wars? Nenhum desses filmes que eu citei conseguiu ficar 6 finais de semana consecutivos na liderança, nenhum filme conseguiu ficar nem perto disso, né? Muitos dos filmes conseguiram até chegar a 6 finais de semana, mas não de forma consecutiva, inclusive o Homem-Aranha, se eu não me engano, conseguiu 6 finais de semana, só que teve um intervalo ali entre as lideranças, e eu fui analisando ano a ano e voltando, né? 2021, 2020, 2019, até que eu cheguei no ano de 2009 e 2010, e o último filme que conseguiu chegar a essa marca de 6 finais de semana na liderança foi o filme Avatar, do próprio James Cameron. Então o último filme que conseguiu esse feito foi justamente o antecessor do filme Avatar. Aí eu fiquei mais curioso ainda e pensei, pô, deixa eu voltar pra ver, né, qual foi o último filme antes de Avatar. Fui voltando, né, 2009, 2008, 2007... O último filme que conseguiu antes de Avatar e antes de Avatar: O Caminho da Água foi justamente o filme Titanic, novamente dirigido pelo James Cameron. Então, os últimos 3 filmes que conseguiram ficar 6 finais de semana seguidos na liderança, os 3 filmes foram do mesmo diretor. E detalhe, foram os únicos 3 filmes do diretor lançados nesses anos, né, entre 1997 e 2022, né, e 2023, se a gente incluir, porque os finais de semana consecutivos entraram no ano de 2023 também. E se a gente voltar, né, eu consegui chegar até 1995 e de 1995 pra frente, somente esses 3 filmes conseguiram esse feito. É algo realmente incrível que em todo o cinema, todos os diretores, todas as grandes franquias, né, tudo que saiu nesses anos, digamos assim, né, entre um Avatar e outro, nenhum filme conseguiu ter essa relevância, essa longevidade, e os 2 filmes do Avatar conseguiram, e o filme anterior que conseguiu é o filme do Titanic. Talvez esse seja o maior marco de todos, porque mesmo se a gente pensar, pô, quantos filmes bateram a marca de 2 bilhões? Você pode pensar, Avatar conseguiu, Titanic conseguiu, e agora Avatar: O Caminho da Água conseguiu também, como vocês vão ver no decorrer do vídeo, como vocês já viram pela capa do vídeo, só que outros filmes bateram a marca de 2 bilhões. Você tem Vingadores Ultimato, você tem Guerra Infinita e você tem Star Wars Episódio 7, né? Só que, se você for pensar nesse critério que eu acabei de citar, somente o James Cameron consegue atingir, né, consegue entrar. A gente pode até excluir o Titanic desde o ano 2000, ou seja, nesse milênio que a gente está vivendo agora, somente o James Cameron conseguiu 6 finais de semana consecutivos na liderança. E pessoal, eu queria pedir para vocês, eu queria conseguir bater com esse vídeo a marca de 250 mil inscritos aqui no canal. Eu tô bem próximo, né, acho que faltam cerca de 400, então não é um pedido tão grande. Se vocês assistem os vídeos, se vocês curtem aqui o canal Triple F, não deixem de se inscrever, que eu tô tentando atingir essa marca. Quem sabe eu consigo chegar aos 300 mil inscritos até o final de 2023. Se vocês puderem me dar essa ajudinha, seria muito legal. E essa longevidade impressionante é inclusive mostrada se a gente olhar quais foram os maiores sextos finais de semana. Avatar no topo, né? Avatar teve um sexto final de semana bem melhor do que o sexto final de semana de Avatar: O Caminho da Água, porque o filme fez 34 milhões contra os 20 milhões que eu citei, né? Então a gente vê que a longevidade do primeiro Avatar foi superior à longevidade do segundo, mas a gente vê que os números não são tão distantes assim. E depois a
a gente vê na sequência o sexto final de semana de Frozen, com 28 milhões, o sexto final de semana de Top Gun Maverick, com 25 milhões, então em território americano o filme Top Gun Maverick teve uma longevidade maior do que a do Avatar, o Titanic fez 25 milhões, e o Avatar fez 20 milhões. Então, mesmo assim, o filme continua tendo um dos maiores finais de semana, o que realmente é algo bastante impressionante. Obviamente, Top Gun Maverick foi um fenômeno maior nos Estados Unidos. Eu não acho que Avatar 2 vai bater, né, a bilheteria total do filme Top Gun Maverick, mas não dá pra gente negar esses resultados que o James Cameron já conseguiu até agora. E retornando, né, pra falar do final de semana, obviamente o Avatar ficou na primeira posição, como eu já falei pra vocês, é o sexto final de semana consecutivo. O filme fez 20 milhões de dólares, caindo 39,1%, que não foi uma queda tão baixa assim. E o filme chega a 598 milhões de dólares em território americano, que por incrível que pareça, ainda mantém o Avatar 2 na liderança se a gente considerar 38 dias de lançamento, ou seja, se a gente considerar o período aí desses 6 finais de semana, a gente ainda tem o Avatar 2 à frente do Avatar 1, né? Só que o Avatar 1 está se aproximando cada vez mais, enquanto o Avatar 2 fez 598 milhões, o Avatar 1 fez 551 milhões. Então esse filme ainda está atrás, só que agora a distância vai ficar cada vez menor até que o filme seja ultrapassado em território americano pela performance de Avatar 1. E internacionalmente o filme chega a 2,023 bilhões de dólares, os números ainda não foram atualizados em todos os sites, então em alguns sites você vai ver 1,97 alguma coisa, mas o filme já bateu a marca de 2 bilhões. E aqui vocês conseguem ver a longevidade que esse filme tá tendo de fato, porque eu tô anotando os números a cada final de semana. Então a gente vê lá desde o primeiro final de semana, que o filme abriu com 484 milhões mundialmente, aí o filme cresceu 397, foi para 881, aí ele cresceu mais 497, 330, 193 e depois 122. Então, do final de semana passado para esse, o filme conseguiu adicionar mais 122 milhões de dólares. Então, eu acredito que no final de semana que vem, esse filme vai ter adicionado mais cerca de 70 milhões à sua bilheteria, chegando aí, né, próximo dos 2,1 bilhões de dólares. Eu ainda acho que esse filme tem potencial para chegar a 2,3, possivelmente até 2,4, principalmente se eles quiserem ficar relançando e etc. Daqui a 10 anos, por exemplo, não dá nem pra gente ter uma ideia de quanto esse filme vai poder atingir, porque os filmes do James Cameron são bem notórios por continuarem tendo relançamentos. Eu ainda conheço muita gente que quer assistir o filme, mas que não é esse público ferrenho, né, que vai aos cinemas todo final de semana. Então ainda tem muita gente falando, eu vou assistir Avatar quando eu conseguir, mas ainda tem muita gente que eu acredito que vá conferir esse filme. Porque o boca a boca não tá tão positivo assim, não dá pra gente dizer que o filme é um fenômeno, como foi Top Gun Maverick, por exemplo, que todo mundo saía da sala de cinema recomendando pra todo mundo, mas eu acho que é um filme que tem ainda um potencial de crescimento. Eu não ficaria surpreso se no final de semana que vem o filme fizesse 17 ou 16 milhões de dólares, ao invés dos 12 ou 10 milhões, que seria uma queda normal. Internacionalmente, o filme ultrapassou o filme Homem-Aranha No Way Home, e agora ele está atrás somente do top 5, que seriam, obviamente, né, o filme do Avatar, o filme Vingadores Ultimato, depois o Titanic, o Star Wars Episódio 7, e finalmente Vingadores Guerra Infinita. Vingadores Guerra Infinita já vai ser ultrapassado de qualquer forma nos próximos dias, então o filme vai de fato entrar no top 5 das bilheterias mundiais. Eu acredito que o filme tem potencial para entrar até no top 3. Aí fica aquela questão, né, o Titanic merece estar no top 5 se ele teve vários relançamentos, mas também dá pra gente usar o argumento da inflação e etc, que aí distorceria todos os números, né? Eu não tô falando muito da inflação aqui porque muitos desses filmes nem estariam no top 5 se a gente estivesse julgando pela inflação, né? Eu faço vídeos independentes aqui no canal, se vocês me seguem, curtam aqui, sigam o canal, porque muitas vezes eu já fiz vídeos falando a respeito da inflação, né, os números aí atualizados e assim por diante. Então, se vocês quiserem, eu faço um clube da bilheteria especial falando a respeito dos maiores filmes de todos os tempos quando a gente faz esse reajuste. Mas, de qualquer forma, né, dando continuidade, tem até mais alguns números que daria para eu abordar aqui, mas eu pretendo continuar falando a respeito de Avatar nos próximos clubes da bilheteria, então não tem por que também eu ficar analisando tudo aqui nesse mesmo vídeo. Vamos para o segundo colocado, que é o Gato de Botas, que conseguiu voltar para a segunda colocação. O Gato de Botas fez mais 11,5 milhões de dólares e o filme teve uma queda mínima de somente 20%. O filme já se tornou um sucesso, porque o filme, não que ele tenha batido muito longe
o seu orçamento, né? Mas o filme continua trazendo muito dinheiro semana após semana. É um filme que está tendo uma longevidade gigantesca, assim como o Avatar. É muito raro a gente ver, né? Pelo menos nesse período pós-pandemia, a gente vê os dois primeiros filmes sendo lucrativos, e não só os dois primeiros, como o terceiro e o quarto filme dessa lista também estão sendo filmes bastante lucrativos, né? Então a gente está vendo um momento possivelmente de virada no mercado cinematográfico, e o filme já chega a 297 milhões de dólares, que é um resultado muito bom, né? Se a gente considerar as animações, muitas animações da Disney, por exemplo, floparam e têm orçamentos muito maiores. As animações da Disney custam entre 200 milhões, né, às vezes até 250 milhões, enquanto esse filme custou 90 milhões e já está trazendo uma bilheteria superior. Em termos de lucratividade, não dá nem pra gente comparar, por exemplo, com o filme do Lightyear. E eu tô falando do filme do Lightyear, né? Eu não tô falando de Mundo Estranho, que foi um fracasso ainda maior. Indo pra terceira posição, como eu falei, o filme Megan, que é um filme que também tá tendo um resultado muito positivo. O filme fez 9,8 milhões de dólares e teve uma queda de 46%, que não é uma queda sensacional se a gente comparar com os outros filmes do top 5, só que é uma queda muito boa para um filme de terror, mais uma queda, né, na verdade, muito boa para um filme desse gênero, que costuma ter quedas na faixa de 70% até 80%, e o filme chega a 73 milhões de dólares no mercado norte-americano e 124 milhões de dólares internacionalmente para um filme que custou, se eu não me engano, somente 9 milhões de dólares. Então o filme já se pagou 10 vezes, obviamente não é assim exatamente, né, que o cálculo funciona, mas o filme tem que fazer pouco mais do que o dobro do seu orçamento. Esse filme já bateu isso de longe, então já está sendo um filme bastante lucrativo para a Universal, que está entrando cada vez mais de cabeça nesse gênero do terror. E na quarta posição, quase empatado, né? Vocês vão reparar que entre o segundo e o quinto colocado dessa lista, as posições foram bem equiparadas. Na quarta posição ficou o filme Missing, que é uma sequência do filme Searching, que é um filme muito legal, é um filme que eu gostei bastante, que é inteiro na tela do computador, né? É uma ideia criativa que já foi explorada de outros meios, inclusive na série de comédia Modern Family, então não é uma ideia tão nova assim, mas é um formato interessante que deixa você bastante preso. Esse filme abriu com 9,3 milhões de dólares e tem um orçamento de somente 7 milhões, então eu tenho certeza que esse filme vai se pagar a longo prazo. E outro filme que continua surpreendendo bastante na quinta posição é o filme A Man Called Otto, que é um filme do Tom Hanks. O filme caiu 29% e fez mais 9 milhões de dólares. O problema do filme é o seu orçamento de 50 milhões. Como vocês viram, né, filmes de terror e assim por diante, custando 7, custando 9 e assim por diante. Esse filme custou 50 milhões. Então ele já fez 35 milhões no mercado norte-americano e 55 milhões ao redor do mundo todo, só que com um orçamento de 50 milhões, esse filme não vai conseguir se pagar, pelo menos com esses números que ele está conseguindo, porque ele precisaria de pelo menos uns 120, 130 milhões, e isso eu acho que não vai acontecer. E conforme combinado, no ano de 2023 eu vou abordar o top 10 inteiro. Eu ainda estou procurando uma forma de mostrar de forma mais visual, mas se eu colocar os 10 filmes aqui não fica tão legal. Se eu tirar o top 5 e colocar os outros 5, também não ficou tão interessante, porque os números são muito baixos. Mas só mostrando para vocês, na sexta posição a gente tem o filme Plane, que fez mais 5,2 milhões de dólares. O filme House Party, que fez 1,7 milhões. Depois, Aquela Vez que Eu Reencarnei como um Slime, o filme Scarlet Bond, na verdade, eu sinceramente nunca ouvi falar, é um dos nomes mais esquisitos que eu já vi. Eu dei uma pesquisada, eu vi que é um anime, né, mas esse nome realmente é bastante esquisito. Fez 1,4 milhão, depois o filme The Whale fez 1,2 e finalmente Pantera Negra Wakanda pra Sempre fez 1,2 milhão. E aí entrando no top 5, né, como eu sempre deixo pro final do vídeo, a gente tem Top Gun Maverick na primeira posição, top 5 de 2022, né, dos filmes lançados em 2022. A gente tem Top Gun Maverick com 718, depois Avatar 2 com 598 milhões, Pantera Negra 2 com 451, Doutor Estranho 2 com 411 e Jurassic World Domínio com 376. Lembrando mais uma vez que o top 4 é composto por filmes 2. Né? A gente tem Top Gun 2, a gente tem Avatar 2 e assim por diante. Então é bem curioso a gente notar esse fato. E no mercado internacional, obviamente, Avatar já tomou de longe a liderança com 2,023 bilhões de dólares.
Top Gun Maverick com 1.48 bilhão, Jurassic World Domínio com 1.003, Doutor Estranho 2 com 955 e Minions 2 com 939 milhões de dólares. Então, resultados sensacionais nesse final de semana. O filme Avatar continua destruindo, o filme Gato de Botas continua tendo uma performance excelente, o filme Megan continua surpreendendo e o James Cameron continua reinando cada vez mais, mesmo lançando um filme a cada 12 ou 13 anos. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham desses resultados que eu mostrei pra vocês de Avatar. Vocês acham tão surpreendente quanto eu? Eu realmente analisei os números, eu fui voltando e eu vi, pô, a última vez que isso aconteceu foi em 2009 e a última vez que isso aconteceu antes foi em 97, 2 filmes lançados pelo próprio James Cameron. É até surreal a gente imaginar que desde o lançamento de Titanic, somente 3 filmes conseguiram uma marca como essa, e os 3 filmes são do mesmo diretor. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.